Olá, gente, muito boa noite. Muito obrigada por todo mundo que está chegando agora junto com a gente. Boa noite, Andrei. Boa noite, Érica. É uma alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado por essa sua iniciativa tão generosa. Uma alegria. Uma alegria minha, né, Andrei? Já sou sua fã há tanto tempo, né? Já Ai, te entrevistei muitas vezes, né? Mas já fui muito te ouvir falar. então aqui é fã recíproco, viu? Então tá tudo em casa, tá ótimo. Bom, gente, a gente juntou aqui esses carinhos, essas vontades, esses afetos, principalmente para a gente poder fazer uma iniciativa em benefício da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição humanitária brasileira que atua na África, atua no Brasil, da qual o Andrei é um grande representante e que precisa de ajuda nesse momento, né, Andrei? Exatamente. A Fraternidade faz 10 anos de trabalho ininterrupto, né, em prol de várias comunidades. Hoje acolhe a 15 mil crianças órfãs e vulneráveis em 33 centros de acolhimento em vários países na África, sobretudo Moçambique, Madagascar, Senegal e Malawi. E também há refugiados venezuelanos no Brasil, refugiados de guerra no Malawi, há várias comunidades aqui dentro do Brasil, na campanha atual, chama Viver Fraternidade, né, em resposta ao Covid, crianças com microcefalia, dependentes de droga, enfim, é uma infinidade de ações fraternas em prol de um mundo mais justo, em prol de um mundo mais solidário, né? Então, eu faço parte dessa ONG há 5 anos, sou hoje um dos diretores dela, diretor de Relações Públicas e coordenador internacional. E essa sua iniciativa, Érica, de oferecer, né, a venda do livro Sanguínea para a fraternidade uma generosidade muito grande que a gente acolhe com muito amor, e é graças a esses trabalhos de iniciativas, né, de vários corações fraternos em várias partes do Brasil que a fraternidade se sustenta. Através de apadrinhamento, né, apadrinhando com R$ 50 mensais qualquer projeto, e através de iniciativas como essa que aportam recurso extra e que vira ação imediata, porque a fome tem pressa, não é? A necessidade é grande e a fraternidade não para. Então Vou mostrar nossa blusinha, Andrei? olha que lindo, A gente vai ter que arredar para trás para mostrar nossa blusinha da fraternidade. a nossa mão, ó, A né? nossa mão. Plantada. Muito A bem. nossa mão não interessa aonde, né? Se é na África, se é no Brasil, né? A nossa mão fraterna. E essa é uma questão que sempre pegou na fraternidade, Érica. As pessoas sempre perguntavam assim, né? Por que na África e não no Brasil? E a nossa resposta, isso para nós, de dentro da fraternidade, sempre soou muito estranho, porque para nós a resposta era sempre assim, por que não na África? Né? É diferente a dor das comunidades africanas, da dor dos brasileiros, né? A gente tem que amparar só a dor que está ao lado, só aquele, etc. Mas hoje, na verdade, a fraternidade cresceu em tantas iniciativas que tem inúmeros trabalhos dentro do Brasil e ampara. O importante é estabelecer pontes de fraternidade, igual nós estamos fazendo aqui hoje. Pois é, pontes. A gente foi conectando as pessoas É, e a gente tem que falar também da parceria com a editora Pomar de Ideias, né? O meu livro Sanguínea foi publicado pela Pomar de Ideias, né? E a Pomar também entrou nessa com a gente, renunciando também ao valor do livro em benefício da fraternidade. É, a gente teve uma procura feliz do livro nos últimos dias, porque foi anunciada a indicação ao Prêmio Jabuti, o livro está concorrendo na categoria de crônicas. que massa. É, Parabéns. a ficha até demora a cair. Mas, então, é um livro, para quem não conhece, tem crônica sobre família, tem muito sobre filhos, Aham. sobre amores, né, de crônica do cotidiano. O livro custa, normalmente, R$ 35 e tem mais um frete de 8, mas hoje ele está custando 31, sem o frete, com a renda toda revertida para a fraternidade. Então, o link, o QR Code que está aí na tela sanguínea é o link para compra, mas vocês acham o link também na minha bio, no meu site, que é ericatoledo.com.br, lá no Facebook, a gente espalhou esse link por aí, ele está valendo até sexta-feira, para quem quiser fazer a compra. Isso que eu já ia perguntar, que ótimo. Então, bacana, vamos fazer, divulgar ainda mais. Dá tempo da gente ainda, né? Eric, me conta uma coisa, por que sanguínea? De onde nasce Então, sanguínea? pois é de onde que nasce, né? Eu acho que é de onde que nasce minha vontade de escrever, sabe? É uma coisa muito de impulso,
é uma coisa muito de emoção, né, muito emotiva mesmo, né. Sanguínea é corrente, né, que faz troca, né, sanguínea é um tipo de pintura feita com lápis, tá? Igual do Leonardo da Vinci, um lápis cor de sangue, né, Ah, eu acho que sanguíneo é muito feminino, sim. e depois um amigo ainda me mostrou uma laranja sanguínea que tem na Europa, que é amarela com vermelho, e eu gostei muito dessa coisa meio yin yang, da laranja sanguínea, e Aham. foi isso, assim, as pessoas, no início, muita gente falou comigo, que nome estranho, quase agressivo, mas é um pouco o contrário disso, né? É um pouco do que flui para dentro da gente de É muito. emoção. É. É, é isso. Assim, mas tem muito a ver com esse impulso meu de escrever do que é muito pessoal, né? Sim. Então é isso. O que mais que a gente tem que dizer disso, Andrei? Ah, lembrei Ah, que se as pessoas quiserem, né? Algumas pessoas já te perguntaram comprar mais de um livro, porque nesse link a pessoa vai ter o valor certinho, R$ 31 para comprar um livro. Mas se a pessoa quiser comprar mais de um, aí ela pode entrar em contato direto com a editora Pomar de Ideias, contato@pomardeideias.com.br, fazer um depósito, aí depois, quem quiser depois dar pausa no vídeo aí para copiar a conta, a agência, porque teve gente que falou que quer comprar mais de um, porque ou a pessoa vai ter que clicar várias vezes, fazer várias comprinhas, ou ela pode fazer direto com a editora Pomar, tá? É isso. Bom, Andrei, vamos lá agora falar. A gente pensou assim, qual é um assunto bem que nos conecta. instigante, né? Que nos conecta, né? Porque, olha, eu sou da psicanálise, né? Andrei é ainda mais da psicologia sistêmica, constelação familiar, médico homeopata. A gente não combinou antes o que a gente pensa sobre isso de igual. A gente vai É, descobrir agora, né, Andrei? Mas eu tenho quase certeza que vai conectar. eu também acho. E eu acho engraçadíssimo quando você me mandou o áudio falando, Andrei, você só fala de família. E eu falei, meu Deus, eu falo tanta coisa. Mas eu acho que ultimamente eu só ando falando mesmo de família. E esse é um assunto que encanta, né? E fala a toda Nossa. família é a E, base. e assim, e se a relação com o adolescente, né, com os filhos, já é uma coisa meio aguda, imagina agora todo mundo em casa, né? É, tá em crise. Tá em crise. Pois Mas é, é um então é período isso. muito importante da vida, né, Érica? É um período. Muito importante. Muito importante. Ano passado, eu dei um curso para pais sobre desenvolvimento emocional dos filhos. E aí eu Sim. falei de cada uma das fases do desenvolvimento emocional, né? E depois que eu dei esse curso, dei ele em lugares abertos, dei ele em lugares pagos e tal. E depois que eu dei esse curso, eu fiquei com a sensação que o próximo curso que eu tinha que fazer tinha que ser só da adolescência. Uhum. Por, por quê? O seguinte, quando a gente fala das fases do desenvolvimento emocional dos filhos, é fácil para o pai entender assim, a fase que o bebê precisa de colo, a fase que a criança precisa do lúdico e do brincar, a fase que a criança precisa começar a socializar, mas é Uhum. muito difícil entender a fase da desconstrução, que a adolescência é. Sim. E entender que essa desconstrução é necessária, é importante. Então é difícil, né? É das fases mais difíceis da gente absorver, né? É porque é uma fase de separação e construção de autonomia, né? Ao É, mesmo tempo que o menino a menina estão saindo da infância, daquele período do espaço de acolhida e proteção, e migrando para o caminho da autonomia da vida adulta, estão vivendo essa fase de transição, né? E precisam desse estímulo para poder viver isso no passo a passo, né? Num projeto guiado, né? projeto guiar. Que combine freio e estímulo, porque por um lado precisa ser controlado, mas por outro precisa ser extremamente estimulado para ser vivenciado, senão fica castrado. E essa castração desse período, desse tempo, ele tem um efeito na vida adulta muito significativo, né? Quem não Tem vive a muito. adolescência vai ser um eterno adolescente, né? Ao longo da existência. E É, aí acabar não vivendo relações maduras, né? e a coisa da transição me lembra o filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela come um bolinho, cresce, toma uma aguinha e encolhe, né? Aí o coelho pergunta para ela: por que você é sempre grande demais ou pequena demais? O Uhum. adolescente é isso, né? Ele está muito grande para brincar de boneca, para pedir ajuda para os pais, para fazer manha, mas ele está muito pequeno para ter autonomia e ter ferramenta psíquica para lidar com as coisas. É um tempo meio de desencaixe, né? Meio assim, você está grande demais, está pequeno demais, não tem lugar, né? E é um tempo de dor emocional, é um tempo de dor existencial,
E a gente precisa entender isso, né? A frase, para mim, mais marcante, assim, para traduzir isso, quem me disse foi minha filha mais velha, que agora tem 19, eu tenho 3 filhos, 19, 16 e 11. Uhum. A minha mais velha me disse há um tempo atrás, ela entrou no meu quarto, angustiada e tal, e falou assim, eu queria saber o que dentro de mim que não é você. Uhum. Olha que dor isso, olha que É. dor. Eu, né, assim, ela já não quer mais ser eu, e tudo que eu e o pai, né, implantamos nessa criança, né, Uhum. sem querer, faz parte da nossa formação, mas ela ainda não sabe o que ela é, Uhum. né, então é como se fosse num rio, a gente soltou de uma margem da infância, mas a gente não chegou na margem da vida adulta, então a gente está na correnteza, a gente está sofrendo, está angustiado, desconstrução da É. personalidade, né, é importante entender que é doloroso, que é crise, né, Que vai ser mais ou menos conflituoso de acordo com a estrutura familiar e com a conexão que estiver estabelecido com os pais, né? Porque aí pode ter, nesse momento, os pais que sufocam, querendo super proteger aquela plantinha e obrigando ela a ser o exato modelo deles e a cópia, como ter aqueles que fazem viver a excessiva autonomia, né? E viver uma outra fase que é a da sensação de abandono, né? Que não de desamparo, né? desamparo ali naquela situação. Então, essa exata medida, a justa medida aí, né? Que não é nem sempre 50%, é exatamente a medida de cada momento que requer, o momento de estar, o momento de recuar, é um desafio grande para os pais. Mas estabelecer diálogo nessa fase é extremamente importante, né? Porque se os pais não escutam os adolescentes, e não deixam que eles possam construir o próprio sentido e significado, eles vão ficando impossibilitados dessa ferramenta, né? Dessa sensação de que são hábeis na construção do seu próprio sentido e significado, já que esse sentido e significado não é dado por ninguém, não é gratuito, né? Não vem Fica uma sensação de incompetência, né? de incompetência. É. E eu acho, sabe, Andrei, assim, que a gente vê muito, parece que tem muitos pais preparados para ser pai de criança, mas não Uhum. para ser pai de Ah, adolescente, né? Quando a gente decide ser pai, a gente vai ter que abraçar tudo, né? O sim. pacote completo. Porque é o seguinte, quando a gente tem um filho criança, a gente tem uma devoção, a gente tem um olhar de amor em direção a gente, um olhar que pergunta e tem certeza que a gente tem a resposta, né? Uhum. Ouvidinhos que estão prestando atenção na gente, né? Eita Que de- amam, que não é. Olha, é muito privilégio ser pai e mãe, né? Você pode ser a pessoa mais significante do mundo, você se tornou a pessoa mais importante da vida de alguém, né? Uhum. Aí os pais acham que vai ser assim para sempre, né? E chega uma fase que é justamente o oposto. Aquele olhar de devoção vira o olhar que aponta a sua incoerência. Uhum. Aquele ouvidinho que acha que você tem a resposta vai exatamente desconstruir sua resposta. Não é por mal, é porque desfeita a personalidade dependente infantil, né? Eles precisam construir outra e nisso eles têm que descolar da gente. Eles vão ter que combater a gente, né? Uhum. E aí os pais vaidosos, controladores, né? Autoritários, nós todos somos um pouco disso. Aí a Uhum. gente sente aquele baque, né, na nossa vaidade. Como assim? Eu não É. sou mais a pessoa mais importante, a opinião mais relevante, a pessoa mais amada. Então, eu acho que é um grande aprendizado para a gente que é pai de humildade, né? Para a Uhum. gente suportar o golpe na vaidade, o golpe na autoridade, Uhum. né? O golpe na nossa mania de controle e suportar que o filho vai atacar tudo isso para se distanciar da gente, né? Não quer dizer suportar agressão, violência, desrespeito, não. É suportar a perda desse olhar apaixonado que a gente tinha da criança, né? É. E vai ver que o herói é bonito, né, mas que o pavão é lindo, mas que o pé é horroroso, né, e ele vai começar a focar também naquele pé que ele precisa desconstruir, aquelas características que ele precisa também ressaltar, até para poder construir a própria individualidade, o próprio senso de identidade, né. Eu não sou o E papai, aí, sou a aí mamãe. a gente reinou no altar, né? É, Aí a criança descobre que a gente é santo de pé de barro, é, né? Que todos nós somos, né? é. E a gente cai do altar, E é né? bonito, Então, bonito quando os pais deixam os filhos perceberem que são comuns e imperfeitos.
Isso. A necessidade de formatar, né, uma perfeição imaginária ou uma imperfeição absoluta, isso daí são dois extremos que não correspondem à realidade, né? Todo mundo é beleza e feiura. E o adolescente vai aprender a lidar com as próprias vulnerabilidades, vendo as vulnerabilidades dos pais, vai aprender a lidar com a própria força, vendo a capacidade de superação dos pais e o próprio estímulo para que façam essa trajetória. E se os pais permitem esse espelho dessa forma, aprendendo o aproximar e o afastar, né, que é uma medida sempre difícil, esse movimento. Mas sabe o que eu tenho visto muito em constelação hoje em dia, Érica? A adolescência É. prosseguir até fases muito longas. Nós temos visto pessoas com 23, 24, 25, 27 anos de idade com comportamento ainda adolescente. E muito Uhum, frequentemente por superproteção familiar. uhum, Acredita que uhum, aquele adolescente é incapaz de assumir a própria vida. Eu faço sempre uma intervenção, por exemplo, no consultório com as mães. Fiz ontem com uma mãe, faço todas as vezes. As mães entram com, muitas vezes, jovens de 17, 18, 19 anos e disparam a falar. E muitas vezes eu pergunto, ele tem deficiência intelectual, mãe? Ela olha para mim assustada e fala, não. Ah, ele conhece essa história? Conhece. Ah, então ele pode me contar. é, Elas tomam um choque, muitas vezes, né? E aí que percebem que estão ocupando aquele lugar e fazendo no lugar do filho, quando ele já poderia estar fazendo por si mesmo, e que prolonga esse estado de dependência exatamente porque tem ali uma superproteção que o tempo todo fala, eu faço por você, ou você não é bom uhum, o suficiente, ou você não é competente o suficiente, ou eu até te estimulo para fazer, mas se você não faz, eu vou lá e me ocupo disso. E aí uhum, vai criando as eternas crianças dentro de si, né? E esse é, movimento de maturidade não acontece e não chega. Eu tive uma experiência muito linda com meu pai. Quando nós mudamos do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, 9 para 10 anos. E um ano depois, lembro que eu estava com 11 anos, a gente morava no centro da cidade de Belo Horizonte, nós nunca havíamos morado na capital. Eu era uma criança de interior, daquelas criadas livre, pé no chão e brincando na rua e tudo mais. E estava morando no centro de Belo Horizonte. Um amigo me chamou para ir do outro lado da cidade na casa dele. E eu falei com meu pai, era um sábado. Eu disse para meu pai, pai, eu posso ir na casa do fulano? Ele perguntou, onde que é, meu filho? Eu falei, é tal bairro. Aí ele conhecia o fulano, ele falou, os pais dele estão sabendo, qual que é o telefone, etc, etc. Meus pais sempre foram muito cuidadosos em checar o que que nós, filhos, fazíamos. E aí ele falou, bom, meu filho, se você prometer que você vai comportar na casa dele como você se comporta aqui, que você vai voltar até tal horas, você pode ir. Eu fiquei super feliz, e aí eu olhei para a chave do carro. Meu pai olhou para mim, eu olhei para a chave do carro, olhei para meu pai, olhei para a chave do carro, olhei para meu pai. Meu pai olhou para mim, olhou para o catálogo, olhou para mim, olhou para o catálogo, olhou para mim, olhou para o catálogo. Ele falou, você sabe o que é isso, meu filho? Eu falei, sei, pai, é um catálogo. Aí ele, pois é, vem cá que eu vou te ensinar. No final do catálogo tem todas as linhas de ônibus aqui da cidade. Eu olhei para ele, olhei para a chave do carro, olhei para ele, olhei para a chave do carro, e ele me ensinou. Eu não conhecia, eu não tinha pegado ônibus sozinho, eu não sabia como fazia, mas o olhar do meu pai, para mim, tinha uma confiança em mim que eu desconhecia em mim mesmo. E quando eu vi aquela confiança, eu falei assim: eu não tenho direito de desrespeitar essa confiança. Se ele olha com essa força para mim, eu tenho que corresponder. E eu saí de casa, uhum, eu lembro até hoje, com um senso de dever. E fui e voltei tremendo, né? Era novo para mim, estava ampliando horizontes. Mas isso teve em mim um senso tão forte de estabelecer essa noção de confiança, que eu gravei isso como uma atitude muito positiva, quando os pais, sabe, liberam os filhos para a vida e estimulam de forma uhum, vigiada e controlada, né, aquele processo de experimentação para que possa romper horizontes. E hoje, por exemplo, quando eu estou num país estrangeiro, qualquer outro país, né, visitando aeroportos que eu não conheço ou qualquer outra coisa, me dá aquela sensação boa de que eu dou conta de explorar e me descobrir como que eu faço, mesmo que eu não entenda essa língua, e vamos ver porque lá atrás, na adolescência, isso foi estimulado. é, a gente sabe, né, Andrei, que a adolescência é fase
de risco. É risco por causa dessa fragmentação por dentro, né? Tudo que bagunça por dentro para a criança ir embora e nascer o adulto. É uma fase de risco. E tem gente que confunde a vigilância, né, com um olhar incapacitante mesmo. É muito diferente desse olhar que está atento, mas que reconhece ali um sujeito, né? Então, eu vejo muitos pais que falam, não, meu filho, adolescente, eu entro no quarto sem bater a porta, eu pego o celular e olho, eu abro a mochila e olho, quer dizer, vai ser muito difícil você transformar um ser humano visto assim como objeto invadido num ser humano de capacidade de investimento sério em relacionamentos, em projetos, né? Se você não começar a enxergar ali uma identidade capaz, a identidade capaz não vai brotar, né? Sim. Começa com esse nosso olhar de ali tem uma individualidade, né? É um outro diálogo, né? O diálogo com a criança, a gente fala, ela escuta. O diálogo com o adolescente, eu tenho que ter certeza, não dá para fingir, que tem uma outra pessoa ali, eu tenho que escutar o que ela tem a dizer, né? O argumento da autoridade não vai mais valer, né? E eles vão ficar agressivos, né? Se falarem assim, meu filho é um ótimo adolescente que nunca ficou agressivo, nunca me questionou, fala, meu Deus, que medo. Adolescência, né? Adolescência para destruir a criança, esse impulso destrutivo vai vir e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então vai ficar destrutivo, vai ficar agressivo, vai ficar crítico, vai ficar senhor da verdade, né? Toda aquela vulnerabilidade que o adolescente sente por dentro, né? Aquele desamparo, né? Não dá para ser mais uma criança, mas eu também não sei o que eu sou. Ele vai querer esconder com uma certa onipotência, né? Aí nada me atinge, não. Meu amigo sempre fumou maconha, nunca aconteceu nada com ele. Não, vou transar sem camisinha, vou dirigir bêbado. Essa onipotência, na verdade, escondendo uma grande vulnerabilidade por dentro, né? E aí, como é que a gente vai tratar isso? Na imposição, né? Eu acho que tem que ser uma negociação muito firme, muito adulta. Olha, a sua liberdade vai ser proporcional à sua responsabilidade. É muito mais jogando para eles a escolha, né? Uhum. E tem um ditado, né? Eu lembrei aqui de um ditado que fala, né? Come do meu pão, segue minha religião. O que é uma grande verdade, Isso é horrível também, né? não é? Porque O aí argumento assim, eu pago, você obedece minha regra. é. Se receber um determinado limite, se torna horrível, né? Mas também, numa certa medida, é legal do ponto de vista que existem regras e coisas que você vai treinar aqui para poder vivenciar ali na sociedade, né? Um pouco mais adiante. Mas essa regra negociável, ela é muito mais importante e ela é mais digna do que a imposição, do que aquilo, né, que você Uhum. acate isso apenas como um exercício de autoridade e não estabeleça uma conexão de identidade ou de entendimento do que isso representa, do que isso significa. Eu lembro que meu pai e minha mãe fizeram de uma forma muito bonita isso conosco, aos poucos, né, desde a infância. Por exemplo, meus pais sempre deixaram que a gente, sempre cobraram de nós que nós participássemos das atividades domésticas e das coisas de casa. Eu lembro que na infância eu só saía para brincar no interior de Minas Gerais depois de moer dois, dois potinhos de café. Entende? Era a nossa tarefa. Meus pais não podiam comprar café moído? Podiam, mas aquela era a tarefa que eles deram ali para nós, para ensinar. Depois a gente começou a participar dentro de casa, né? Um lavava louça, outro enxugava, outro varria a casa, outro fazia alguma coisa, enfim. E isso foi construindo e as coisas eram negociáveis, né? Nos espaços de concessão em que, aos poucos, para algumas coisas que era para além daquilo que era dado, que era o básico e o fundamental, aquilo que a gente queria conquistar, meus pais deixavam que a gente conquistasse, né? Sem dar tão de graça e eu numa negociação permanente. Mas eu acho que isso é uma arte, porque quem não experimenta É, isso com seus pais vai ter dificuldade, né? Porque a con- relação é, é a continuidade da relação com os pais. construir isso sem ter recebido isso, né? Um desafio danado, né? É. Como tudo, né, Andrei? Como tudo que a gente não aprendeu a gente fazer, é um trabalho psíquico muito maior, né? Agora, eu acho que para a gente ser pai de adolescente, assim, a gente tem que ser um tanto bem resolvido, sabe? Porque
a gente não pode levar as coisas para o lado pessoal, né? Eu fazia aula de dança flamenca, essa historinha está até no livro Sanguíneo, uma crônica. E Uhum. aí, um dia uma colega chegou e estava chorando, chegou para a aula do Flamengo e estava chorando. Eu falei, gente, o que foi que aconteceu? Aí ela falou, é porque eu estava saindo de casa, minha filha adolescente olhou para mim e falou assim, você vai sair de casa com essa saia ridícula? Né? A saia ridícula é a saia de babado do Flamengo, né? Ela seria, talvez, fora de moda, mas é a saia do Flamengo. E ela ficou muito triste, muito abalada, né? Então, a gente que é pai de adolescente tem que saber o seguinte, isso não é pessoal contra a gente. Se de Uhum. repente eu começar a falar, mas será que eu sou ridícula mesmo? Será que eu não sou? A gente não pode ser muito mole para ser pai de adolescente, não. Porque a Sim, gente vai ter que suportar um pouco separar raio. sim. Fala tipo assim, olha, eu vou com a minha saia, problema seu. E vai. Né? Porque o pai do adolescente, se ele é muito mole, ele vai levar tudo para o lado pessoal, e não é pessoal. Todo adolescente saudável vai fazer isso. Né? Uhum. Não quer dizer que a gente vai deixar que ele passe dos limites. Não é isso. Inclusive, a falta de limites é um dos motivos dessa fase demorar muito. Né? Para tentar explicar assim, seria um pouco assim, na perspectiva da teoria, a criança está muito tranquila, muito alienada lá na infância dela, de que está tudo bem com quem eu sou, está tudo bem na minha vida, né? E o adolescente cai em si, né? Da fragilidade humana. É como se o adolescente visse de uma só vez aquilo que dói na gente a vida inteira. Que a gente é vulnerável, né? Que a gente é inseguro, que a gente está desamparado. A criança vive meio alienada dessas fragilidades e o adolescente se depara com isso de uma vez, né? Sim. E dói demais. Agora, quando que a adolescência passa? Quando a gente aceita essa condição humana. Uhum. Ai, a gente é limitado, a gente é vulnerável, nosso pai também é, a gente também é, né? Então, se ele não tromba com limites, ele nunca aceita esse limite da vida. E aí a adolescência não acaba nunca, E vai né? esperar que a vida passa por ele aquilo que é o desenvolvimento, que deveria ser o desenvolvimento da sua autonomia e da sua capacidade de realização por si mesmo, né? E esperar Uhum. que venha do outro. Agora, o que eu vejo muito em constelação é que os pais que têm grandes críticas ao seu próprio processo educacional e à sua própria trajetória de infância e adolescência invertem a ordem com os filhos com muita facilidade e acabam colocando os filhos num lugar de importância muito maior do que os filhos têm. Para Aí tentar fazer o oposto, né? é, porque aí os filhos é que entram na fase, no lugar de nutrição afetiva. Ao invés de tomar isso das raízes, que são os pais, vai buscar isso dos frutos, que são os filhos. Mas o fruto não está destinado à árvore, né? O destino do fruto Uhum. é a semente, afastar da árvore, o bem que ele possa, cair no próprio terreno e germinar. E não volta nada Uhum. para a árvore, senão a alegria daquele processo. Então, os pais que não tomam o amor dos seus próprios pais vão buscar isso nos filhos. Aí, para esses pais, a opinião dos filhos é muito importante. Aí, quando o filho fala, você vai sair com essa saia ridícula, ele se destrói, porque é como se fosse a mãe falando para ele, né? Você vai usar uma coisa dessa, o filho é colocado num lugar de uma falsa importância. E aí é muito importante que Tem os uma pais. pergunta aqui sobre isso, tá, André? Aqui, ó. Falando sobre isso, né? A dificuldade de uns adultos, né? Os pais, de quererem Uhum. se manter adolescentes, né? Exato. Querer se manter no mesmo lugar dos filhos, né? E aí coloca os filhos num lugar de falsa importância. Tem muitos pais que falam, nossa, eu e meus filhos são muito amigos. Eu falo, que pena, porque os amigos estão aqui, ó, no mesmo nível, conversam de igual para igual, estão aprendendo junto e crescendo juntos. Os pais estão assim. Ser pai é infinitamente Uhum. mais do que amigo. Inclui também Uhum. uma fraternidade, um carinho no olhar para você, que passa, né, talvez pelo que você esteja chamando aí de somos muito amigos, de cumplicidade, de troca, de partilha, mas é você que é a referência para aquele que está crescendo e não o contrário, né? E ficar nesse lugar de grande é muito importante. Eu digo sempre que um príncipe ou uma princesa só assume o trono quando o rei ou a rainha abdicam dele, Renuncia. renunciam, É. né? Então, se os pais saem desse lugar de grandes, os filhos vão assumir, aí depois, com 2 anos de idade, tá mandando na casa, né? E depois Uhum. o pai e a mãe refém daquela criança. Se começa assim lá embaixo, imagina na hora que chega na adolescência. Aí tá É. fazendo o que entende, né? Gritando, apontando o dedo na cara de pai e mãe, agredindo e tantas outras coisas. André, é muito comum, às vezes no consultório, a gente está atendendo um adulto.
Uhum. E pela personalidade do adulto, a gente pergunta assim, como é que foi sua adolescência? E aí a gente descobre, né? A gente já tinha descoberto antes, que aquela pessoa não passou pela adolescência, né? Ela ainda vive com os pais uma relação muito regredida, né? E muito ambivalente, assim, de, é, de esperar tudo dos pais. E como É, os pais não têm tudo para dar e ninguém tem tudo para dar, elas ficam com muita raiva dos pais. Então a gente vê adultos vivendo essa ambivalência infantil, regredida, e a gente olha e supõe que ele não fez o processo de adolescência. E o mais comum, o motivo mais comum da gente não fazer adolescência, já vi vários casos, né? Por que a pessoa não faz esse processo de afastamento saudável, de autonomia? Porque às vezes os pais faleceram antes da adolescência, e é mais difícil fazer isso, né? Com a é. memória dos pais do que com os pais vivos. Às Uhum, vezes os pais são doentes. Já uhum, atendi caso dessa dificuldade de fazer esse distanciamento com pais adotivos, como se a gratidão pela adoção impedisse isso. Mas uhum, o mais comum são pais chantagistas, né? uhum. Que fala com o filho, mas você vai se distanciar de mim, mas você agora não me ouve mais, mas você não me dá mais atenção, mas você não me respeita, mas eu... Esses pais chantagistas impedem o processo de acontecer, né? E esses pais também que falam assim, tá bom, eu te amo, só se você pensar como eu e fizer como eu. Se você começar a pensar diferente, o adolescente precisa pensar diferente, ah, então eu não te Sim, amo né? mais. Eu te amo, sim. É, Qualquer sim que foi esse, né? E aí a criança pensa que o amor é condicionado, né? Condicionado a uma questão. Eu vi um caso desse ontem mesmo, né? Numa constelação, e eu falei, e a pessoa não tinha passado por essa fase, nem de terminar a infância, nem da adolescência, exatamente porque muito cedo a mãe adoeceu e teve que assumir o cuidado com os irmãos, num espaço em que o pai era alcoólatra, em que a mãe adoeceu psiquicamente, e a primeira filha, né, aquela que geralmente pega essa carga maior mesmo, teve que assumir esse lugar. Então, agora é que ela está fazendo um movimento de retorno para poder liberar, por exemplo, a parte saudável, né, da sua criança ferida, ou poder permitir-se direitos que não foram permitidos nesse processo de construção e fazendo uma reavaliação do olhar sobre os pais, etc. Você tocou num ponto muito importante, Érica, que é a autonomia da vida adulta, né? O chegar na vida adulta e ter a capacidade, por exemplo, de como adulto autônomo, a gente poder fechar as próprias feridas, dar a gente o que os nossos pais não puderam dar, aceitar os nossos pais como comuns e imperfeitos, diminuir aquela crítica exigente e absurda que a nossa fantasia infantil e juvenil lança sobre os pais, é fundamental. E uhum, hoje em dia nós temos uma pandemia, não é de Covid-19, é de infância na vida adulta, não é? De eterna uhum. crítica aos pais e esse movimento que não consegue seguir adiante. Ele é É, fundamental. eu falo demais a frase assim, olha, agora você é seu pai, agora você é sua mãe, né? Agora você vai ter que se tratar como uma mãe amorosa trata um filho, você vai ter que se tratar com a segurança, a disciplina e o incentivo que um pai amoroso trata um filho. Não adianta mais ficar. É lógico que a gente precisa identificar nossas faltas para entender nossa história, mas ficar lá cobrando esse boleto não leva a lugar algum, né? Agora você é sua mãe, agora você é seu pai, você vai ter que prover para você mesmo que você não teve, né? Isso. E esse é o grande passo. É aí que a gente pega a nossa criança no colo, a nossa adolescente, dá para ele. Faltou carinho, eu dou carinho. Faltou cuidado, eu dou cuidado. Faltou atenção, eu dou atenção. Faltou palavra de estímulo, eu dou palavra de estímulo. E, inclusive, se faltou pai e mãe, eu dou para ele de volta a oportunidade de tomar amor de pai e mãe. Mas não do pai e mãe idealizado que a gente queria, né? Mas agora do pai e mãe real. Humano, né? Humano, comum, imperfeito, como todo ser humano. Uhum. Agora, Andrei, a gente está recebendo um tanto de pergunta, eu acho que a gente podia ir respondendo enquanto a gente vai falando as outras coisas, né? Porque tem uma pergunta aqui, por exemplo, sobre a quarentena. O Thiago perguntou para a gente como é que faz, que ele obriga o filho a levantar, ó, tem que levantar, tem que trocar de roupa para estudar e tal, né? Eu acho que não tem uma regra para dizer assim, o melhor é o filho trocar de roupa para assistir aula online, ou o melhor é não ter isso. Eu acho que o como não faz diferença. Agora, que tenha regras a se cumprir, né, que tenha contenções psíquicas de um pouco de regra, eu acho que ajuda nessa transição, nessa fase, né,
de autonomia temporária, né? E também assim, não gira tudo em torno do adolescente, né? Então, uma casa é uma coletividade, e parte do processo do aprendizado do adolescente para viver em sociedade é ele aprender que respeitar as regras daquela coletividade é fundamental para ele como ser humano, assim como ele vai ter que respeitar as leis e respeitar os outros. Então, tem aquilo também que é o limite dos próprios pais, o limite daqueles que estão confinados com eles, o limite do espaço físico, o limite das necessidades daqueles que estão em volta. Não significa que ele pode fazer, não é, como ele quer, só porque ele tem uma necessidade. Aprender a renunciar a algo nosso em prol da necessidade do outro é papel fundamental para a maturidade da vida adulta, né? E Sem isso, eu acho que eles precisam, Andrei. Eu acho que eles precisam de ter esse desafio. Não é porque, só por nossa causa, pais, só por causa da família e da casa. Agora na quarentena aqui na minha casa foi engraçado ver isso. uhum, A minha filha mais velha, que já está tirando o pé da adolescência e tal, com 19, ela leu 40 livros. Está uhum, lendo livros e ela quer formar opinião sobre as questões mais difíceis do mundo de uma vez só. O sim, meu filho, que não tem nem problema nenhum de peso, de 16, nem problema nenhum de diabetes, resolveu que vai comer açúcar. Eu fiquei pensando, a quarentena pôs esses meninos doidos. Mas eu acho que o adolescente, ele precisa ter objetivo, desafio, né? sim, Como a questão da identidade está muito esfacelada, né? É, coisas do lado de fora que estruturem a personalidade deles, projetos em que eles possam se engajar, né? sim, Faz falta, eles precisam de algum desafio, de alguma motivação, né? é. Precisa de tempo para esporte, para desenvolvimento, né, da energia, É. para poder canalizar aquilo, para Canalizar, desenvolver de alguma maneira, porque se aquilo ficar contido, se os pais querem que os filhos entrem para dentro do quarto e vão meditar e orar igual eles, que são adultos, dão conta de fazer, ou ficar calmo, etc. Ainda mais pois hoje. é. E tem um fenômeno da modernidade que nós temos que falar, Érica, que é o uso e o abuso dos eletrônicos e Ah, da sim. internet, né? Esse está sendo Uhum. um dos problemas, é ao mesmo tempo uma das maravilhas da vida moderna, pelas É, mil possibilidades, e é também uma das pedras de tropeço, né? Porque o que tem de adolescente viciado em joguinho, não é só adolescente, não, tem muito adulto, tem muito casamento se desfazendo é. também por conta disso, né? Mas talvez Uhum. esses adultos sejam também os adolescentes que continuam adolescentes na vida adulta. E colocar limite, o saber interagir, o limitar o acesso, saber controlar também o acesso do que se pode, o que não pode, de acordo com cada faixa etária dentro da internet, é um dos desafios, né, dos pais. Como é que está E sendo a isso gente aí? tem que ajudar. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente, bom, eu sou um tipo de mãe que não acredito muito na vigilância presencial, não. Eu acredito Uhum, mais numa coisa que dá muito trabalho, que é a gente ensinar os filhos a se defender disso por dentro. Então, deixa eu explicar, por exemplo, em relação às redes sociais. Não adianta dizer, são 2 horas, são 4 horas. É sim, lógico, ou tá demais, você desliga o celular, manda, pronto, acabou. uhum, Mas o que a gente precisa construir com eles é o seguinte: já reparou como nas redes sociais todo mundo é perfeito? Já reparou como tudo é festa? Já reparou como os valores éticos estão meio diluídos? Como as pessoas, os haters estão lá agredindo as pessoas? Como as pessoas. A gente tem mais que construir defesas subjetivas para eles sim, terem um julgamento a respeito daquilo, não muito menos do número de horas, entende? Eu acho que essas são as construções que os pais, que chamam esses pais helicóptero, que ficam voando em torno dos filhos, eles uhum, ficam criando restrições práticas e operacionais, em vez de com proteções internas para os filhos, que são mais trabalhadas, mais elaboradas. Né? uhum, Então, imagina nesse momento da adolescência, você está procurando identidade, né? O adolescente está procurando identidade, né? Ele fica procurando um grupo para se juntar, ele pega a roupa emprestada do amigo, ele põe o piercing, faz a tatuagem, corta o cabelo para falar quem que eu sou, eu quero uma identidade, eu quero alguma coisa para me identificar. Aí ele vai para as redes sociais e vê aquele mundo de mentira, né? Tem coisa mais deprimente, né? Os budistas falam, né, o caminho mais rápido para a tristeza é a comparação, né? Vai se comparar com aquela vida, deprime. Então a gente tem que mais fazer os meninos pensarem sobre isso, questionar isso, né? Essas é. regras do mundo virtual, né? E para isso precisa de tempo e de diálogo e de espaço para os filhos, né? Não dá para Não relegar é? nem para a internet, nem para babá, nem para a escola, como tem sido feito, nem para os outros. Eu me lembro de
colega que acordou de madrugada e o filho estava assistindo um filme pornográfico. Na hora que o pai pegou aquilo, o filho rapidamente tentou desligar, o pai falou assim, não, desliga não, deixa eu ver com você. Sentou, Isso. acabou de assistir. Na hora que acabou de assistir, Uhum. falou assim, agora vamos conversar sobre isso? Vamos Isso. falar sobre pornografia. Vamos conversar sobre o que é essa representação que está ali. O que está acontecendo, né? Essa representação, muitas vezes, de violência, de abuso, de tantas outras coisas que estão, de violências implícitas que estão ali. E, a partir dali, uma educação sexual aconteceu, mas se os pais não estabelecem diálogo para fazer isso que você disse, né, que é essa construção interna, os filhos vão ficar relegados à internet ou aos outros. Eu me lembro até de uma Uhum. diz que um pai, depois de muito trabalho interno, suando frio, chega para o filho adolescente e diz assim, meu filho, finalmente, vamos conversar sobre sexo. E o filho olha Uau! para ele e fala, Parabéns para esse pai. finalmente, pai, graças a Deus, o que o senhor quer saber? E aí, o pai começa a rir. Mas por quê? Porque aquele filho, com um clique de internet, ele tem acesso a mais coisas que aquele pai já teve. Se o pai não estabelece isso desde pequeno com aquele filho, aquele diálogo para construir isso, né, vai ficar muito difícil Uhum. depois. Eu lembro de um Ô, amigo, Andrei. Ah, pode contar depois. é só porque eu lembrei que de outro caso, ele falou assim que a filha chegou para ele em casa com o celular da escola e falou: Olha, pai, o que minha coleguinha me mostrou? E era uma prática sexual ali num vídeo que a coleguinha tinha passado na escola. Você conhece isso, pai? Ele olhou e falou assim: Conheço sim, minha filha, etc. Mas isso não é coisa, depois nós vamos conversar sobre isso. E a filha entrou pro banho e ele foi correr para a internet para saber que prática sexual era aquela. Porque a filha estava tendo acesso a algo que ele nunca nem sequer tinha Nem tinha visto. necessidade de ter. E aí foi estabelecer com ela uma conversa. Então, esse é um dos perigos da vida moderna, né? O não ter Uhum. esse espaço. E é preciso que os pais desenvolvam ambos, né? Que os pais, que as mães e os pais. Hoje aconteceu com uma amiga uma situação que ela me contou, de um filho de 12 anos, muito curiosa. Ela falou assim: olha, meu filho chegou e falou que iria raspar o bigode, eu ajudei ele a raspar o bigode. E aí eu perguntei assim, e o pai? Ah, não, ele diz que o pai faz muito bullying com ele, brinca, etc. E eu falei assim com ela, olha, mas se você protege ele do pai, ele não vai desenvolver uma conexão com o pai e um aprendizado de como que o masculino lida com isso, sem que ele precise enfrentar. Ela falou, ah, ótimo, deixa Uhum. comigo, é uma ótima mãe, é uma ótima pessoa. Logo depois o filho chegou e falou assim, mãe, tô com fimose. Aí ela virou e falou assim, ah, conversa com seu pai, meu filho, não tem pinto. Aí ele olhou para ela, começou a rir e falou, tá bom. Ato sequente, o pai chega do trabalho, ele fala, pai, tô com um problema. E aí o pai, ah, ok, meu filho, vem cá, vamos conversar. Deixa eu te falar sobre isso. Ah, falei com a minha mãe. Ele, ah, não precisa falar com sua mãe, não. Sua mãe não entende disso, eu entendo. Vem cá. Nós conversamos sobre isso. E o pai foi aproveitar aquele momento para estabelecer aquela conexão e crescer no diálogo e no aprendizado, né? E de ambos estarem referenciados aí. A mesma coisa da menina com a menstruação, né? Que só a mulher vai ser capaz de Uhum. fazer aquele movimento ali, de realmente ajudá-la a entender o que é a grandeza daquele momento ali. Né? Não é que o outro não possa fazer, mas que, feito por aquele que tem a identificação, ajuda que o filho identifique-se com ele e crie pontes. E se um outro... Mas o movimento de humildade, né? Se eu sou o pai, e minha filha perguntou da menstruação, e sou separada e não tem a mãe, vai lá, vai procurar, tem É, humildade, né? E vai lá conversar. Esse momento, eu acho um momento muito legal, que é o momento filme, né? Você contou um momento do filme de pornografia, eu acho o momento filme ótimo. Primeiro que o adolescente precisa discutir. Ele precisa dar umas gritadas, ele precisa fazer umas catarses, ele precisa se empolgar numa discussão, né? Outro dia teve uma discussão aqui em casa, por causa de um fone de ouvido, se era fone de ouvido de fio ou sem fio, que parecia assim, que a gente estava discutindo a ideologia do mundo. Mas era o fone de ouvido, que o adolescente precisa discutir. Então pega um tema polêmico e dá para ele discutir. Vamos discutir, então, o racismo, as drogas, sim, né, o respeito à sexualidade. Vamos discutir, põe um filme e vamos falar. Mas a gente tem que se dispor a isso, né? Agora, duas coisas importantes para pensar aí no afeto e na sexualidade do adolescente, porque afeto e sexualidade também nunca se separam plenamente em duas caixinhas, né? Primeiro, a questão do amor. Imagina o seguinte, para uma criança, ela se sente amada, mesmo que mal amada, por uma família que não seja muito acolhedora, mas ela se sente ali afetivamente já resolvida com aquela família, uhum, né? Ah, eu sou amada, já sou aceita, já achei meu lugar aqui, bem ou mal e tal. Quando o adolescente, né, vira de costa para casa e vai para o mundo, ele não vai ser mais amado por ser o filho, por ser da família, amor incondicional. Agora eu vou ser amado pelo que eu sou.
Olha que medo, né? Porque meu pai e minha mãe me amam incondicionalmente, ou minha família já me acolheu, porque a família tem obrigação, mas o colega, a namorada, o amor, não. Então, assim, que medo que é a vida afetiva do adolescente, né? Ir para a vida afetiva e se expor ao risco de não ser amado. Toma um fora e aquilo dói muito, né? Então, primeira coisa para ser considerada, assim, não é fácil, né? Não é para fazer piada do choro da criança que tomou fora do namoradinho. É porque um ser humano se expor, né? Pela primeira vez, a dor de poder ser rejeitado é muito difícil, né? Então, emocionalmente, nos amores, é esse desafio. E sexualmente, gente, é uma fase de construir fantasia, né? O menino não pode ver filme, o menino não pode ver revista, o menino não pode ficar de porta fechada, o menino não pode se trancar no banheiro. Como não? Meninos e meninas, né? São essas fantasias que a gente cria. Nossa, uma cena de um filme que eu vi, uma cena que um colega me contou, é isso que vai criar riqueza na vida sexual dos adultos. Agora a gente tem adultos que têm uma vida sexual gelada, pífia, né? O índice de sexualidade no mundo cai a cada ano, a cada geração, as pessoas fazem menos sexo, né? Mas é ali na adolescência, né, na fase do autoerotismo, da masturbação, que essas fantasias se criam. E não tem problema, precisa dela, né? Então, acho essas duas questões, assim, considerar essa afetividade, considerar essa sexualidade como coisas integradas e bonitas que têm que ser vividas, né? Isso é fundamental. E trabalhar com os adolescentes, o que hoje é uma questão muito importante, que é a diversidade sexual, né? O que é um desafio para muitos pais, porque a mudança de foco e visão das gerações a respeito dessa temática é muito grande. Nos últimos anos, o avanço no entendimento disso é muito grande. Os adolescentes hoje já têm uma visão que os pais muitas vezes não têm, os pais têm uma maturidade também, uma experiência de vida que os adolescentes não têm. Estabelecer essa ponte, conversar e dialogar sobre isso é um grande desafio. Por isso, recentemente, um pai me procurou, porque o filho de 15 anos se revelou transexual. E então, nós conversamos muito sobre isso, e aí ele queria saber se aceitava, ou se não aceitava, se lidava, como que lidava com aquilo, como que fazia, se chamava pelo nome social que aquele adolescente tinha escolhido, ou não, e eu falei com ele, assiste com esse adolescente um documentário, por exemplo, para ele, porque no caso eu tinha conversado antes com o filho e tinha visto que se trata realmente de uma pessoa transexual, eu falei, assiste o documentário sobre sobre a Laerte, que está na Netflix, chama Laerte, senta com ele, assiste, depois conversa. Aprende. Aprende, e o que se aplica à sua vida, meu filho, e como que você se sente, vamos construir isso junto, porque isso é novo, né? É bonito quando os pais fazem isso junto com os filhos e vão crescendo. E eu acho que a gente está no desafio de criar gerações com uma sexualidade mais saudável, né? A minha caçula, de 11 anos, outro dia me perguntou assim, mãe, eu estava dizendo para ela o que os palavrões eram, né? Sim. Aí ela falou assim, mãe, por que a gente xinga as pessoas com partes do nosso corpo? Eu falei, minha filha, você está coberta de razão, porque a gente tem uma visão da sexualidade muito adoecida, né? Como se as partes do nosso corpo, responsáveis pela nossa sexualidade, nosso prazer, nossa intimidade, fossem sujas, né? Nas religiões orientais são sagradas, né? As palavras que se referem ao sexo são sagradas. Você tem toda a razão, tá errado esse jeito, quer dizer, a gente tem que começar a criar uma relação com a sexualidade mais profunda, né? Do que esses padrões, do que essas imposições, né? Andrei, mais uma pergunta aqui, eu acho interessante. Olha o que você acha. Impor a leitura de um livro por semana durante a quarentena é saudável? Talvez para alguns adolescentes seja pouco, para alguns seja muito, talvez para outros seja insuportável. Existe uma coisa que é a individualidade de cada um, né? Tem adolescente, por exemplo, que nessa fase e que nesse momento histórico e social que nós estamos vivendo, aprende mais com vídeos do que com uma leitura. Eu tenho encontrado inúmeros adultos que não estão suportando leitura, que não estão aguentando, e outros que devoram. Então, o mais
importante é conhecer a especificidade daquele adolescente e trabalhar. Claro que estimular é extremamente importante. Por exemplo, para mim, na minha vida, foi muito importante meu pai estimular a leitura. Meu pai, naquela época, comprava para nós uma coleção que era que usava os personagens da Disney, que tinha vários estímulos para a criança, e a gente lia, e tinha brincadeiras, e tinha coisas, e a gente foi tomando gosto. Meu pai sempre provocava, e aí era um livrinho aqui, de Machado de Assis, era outro, ali. Não tinha uma obrigatoriedade de frequência, mas tinha um estímulo à leitura. O que aconteceu foi que nós todos tomamos gosto pela leitura. E acabou. E olha, isso é muito mais cedo, né? É na infância, né? Pois É, é, primeiro que eu acho que na adolescência, você falar impor, você vai ter sempre o resultado contrário, né? é, Impor vai dar errado, né? é, Esse gosto pela leitura se adquire na infância e não por imposição. A leitura é sedução, né? sim. A leitura é alegria de descoberta, né? Então, acho que não funciona. Sim. É, bom, duas Agora, pessoas falaram aqui. isso, Érica, às vezes os pais perguntam, né, como fazer os filhos lerem, como fazer os filhos terem esse ou aquele hábito. Os filhos aprendem por imitação, É, não é? Não adianta você uhum, querer estimular o seu filho a ler um livro por semana e você ficar na rede social o tempo todo, e você uhum, não ter o hábito da leitura. Então, qual é a melhor forma? É o exemplo, né? A é. palavra convence, o exemplo arrasta. E Eu lembro muito o Rubem Alves. Rubem Alves fala o seguinte, né? Maravilhoso, ele fala, falando da educação, o professor não é quem chega e fala, faz desse jeito. O professor é quem se encanta. E ele tem um encanto no olhar, que olha de forma encantada para alguma coisa, para um livro, para o conhecimento, e a criança segue aquele olhar. Ele é quem diz, olha um livro, olha que história, né? É, essa produção de encantamento que eu acredito na leitura, né? E no conhecimento, o amor pelo conhecimento. Andrei, duas pessoas perguntaram sobre adolescentes deprimidos. Então, vou uhum, só começar a puxar aqui que, assim, que essa coisa da depressão na adolescência, desse impulso destrutivo, essa melancolia, ela é natural, né? A adolescência é uma fase de luto, é uma fase de crise. Qual que é o luto? A criança perdeu várias coisas, né? Ela perdeu aquele corpo que eu tinha, agora eu tenho um corpo que eu não reconheço bem, que muda de repente, que eu não controlo direito. Ela perdeu aquele papel na família de protegidinha, né? Ela perdeu aqueles pais heróis que ela idealizava e ela descobriu que não é bem assim. Então, a adolescência é um luto, ela tem um quê depressivo e melancólico. Agora que a gente tem que ir acompanhando de perto, né? Como é que está isso, né? É muito importante, eu vejo muito nos colegas dos meus filhos, né? Adolescentes estão muito medicados, tomando antidepressivo, tomando remédio para dormir. Quer uhum. dizer, a gente tem que pensar muito também qual que é essa hora dessa medicação, porque às vezes é melhor a gente suportar um pouco a tristeza junto com o filho, a irritação do filho, do que anestesiar. Porque anestesiar, seja pela droga ilícita ou pela droga lícita, vai impedir o processo de acontecer também, né? É. E esse é um fio da navalha sempre, né? Porque também é na adolescência que muitos transtornos psíquicos afloram e Sim. algumas doenças fundamentais, né, como transtornos psicóticos, como mesmo tendências depressivas em famílias que já têm predisposição e aí os filhos têm uma predisposição muito maior, também pode aflorar nesse momento. Então, a nossa abordagem em saúde mental, ela depende sempre da estrutura familiar, depende sempre do conjunto ali, daquilo que está em torno e do que está em volta. Mas esse problema não está sendo só de adolescente, não, Érica. A gente está vendo pessoas hipermedicadas É, em todas as idades, uhum, né? A busca por anestesia está mais frequente do que a busca por cura, porque a cura implica em responsabilidade e mudança. E a anestesia basta que você cale aquela dor, né? Calado uhum. é parte do processo, mas ouvir o recado que ela traz e permitir que a metamorfose aconteça dentro de si é que é o verdadeiro processo curativo. E aí suportar isso, como você disse, né, estimular os filhos nesse movimento é muito importante. É. Bom, tem uns comentários aqui falando de que bom da gente falar do desserviço da pornografia, e uma Uhum. pergunta sobre quando começar a falar de sexo com os filhos. Eu acho que a gente precisa começar a aceitar que sexo faz parte da nossa vida todo o tempo, desde que a gente nasce, né? E Começa a que falar, isso não é feio. começa a falar com o filho sobre sexo no ventre.
né? né? Uhum, Desde o psiquismo fetal, lidando uhum, com essa temática, né, e construindo ela de acordo com a faixa etária de cada criança, né? Os pais geralmente perguntam quando e de que forma a gente fala. Você fala de acordo com o que o adolescente, a criança está demandando, de acordo com a maturidade que vai te apresentando, de acordo com o conteúdo que vai trazendo para você e que você vai estimulando, sem que você precise antecipar fases, nem precise também reprimir aquilo que às vezes precocemente aflora ou apareça, né? Então vai lidando de acordo com aquilo que é, aparece. E Andrei, aí, a coisa... desculpa, só em relação ainda, completando da medicação, Érica, eu quero Uhum, ressaltar aqui o papel da homeopatia, né? Porque a homeopatia é um sistema de tratamento, é uma filosofia e um sistema de tratamento que é muito respeitoso com a natureza do sujeito e é muito fantástico para a criança, para o adolescente, para os adultos também, mas sobretudo para os adolescentes nessa fase, para ajudar a trazer o melhor da sua natureza à tona e ajudar esses ciclos e esses movimentos a acontecerem. É uma boa opção. uhum. Eu queria falar de uma coisa que me dói demais, me dói muito na minha prática de consultório, que é uma prática nova, né? Eu tinha outra profissão, que são os abusos sexuais, né? Os abusos sexuais, ao contrário do que as pessoas pensam, não são só as violências físicas, né? Se você chega com uma revista para uma criança e mostra uma cena de sexo, quando você mostra um vídeo, é uma passada de mão, é o encosta aqui, acontece todos os dias, em Presencial. todas as classes sociais, em todas as cidades, e a gente atende as pessoas e tem um adulto lá sofrendo, de repente fala assim, lá vem, chegou a história do abuso, mais uma e mais uma. Né? Então, essa ideia de que a gente vai falar assim, até tal idade a criança não tem sexualidade, a partir daqui eu vou dizer para ela como que o pólen da flor. Não, gente, a gente tem que viver essa sexualidade com seriedade, né? A gente não vai sexualizar a criança antes da hora, mas a gente também não pode deixar ela tão desprotegida, tão ignorante, que outra pessoa sexualize e ela guarde aquilo com a culpa, porque o mais doloroso nesses casos é a criança sentir culpa, né? O que a gente precisava mais de desenvolver com os nossos filhos é uma conexão que diz para eles, não tem problema errar, sabe? Para que se acontecer a eles algum episódio desse tipo, que eles tenham coragem de dizer. É. Porque se eles pudessem dizer e a gente pudesse dizer, você não tem culpa do que aconteceu, a gente curaria tantos adultos, a gente viveria uma sexualidade tão menos doente, né? Então a gente tem que proteger os filhos disso também, né? Sobretudo aquelas famílias autoritárias que falam para o filho, né? Aqui você não tem voz, aqui você não pode reagir, aqui o adulto fala e você obedece, você segue. Então a criança aprende a inibir, né, a expressão dela e muitas vezes a tolerar, por exemplo, situações de abuso físicas e psicológicas e sexuais, porque não pode dizer, porque não pode afrontar, então tudo que vem do adulto é correto, e aí ela não aprende nem a se defender, nem a se expressar. É muito comum em adultos, né, que vêm para tratar o abuso, eu perguntar, mas você não contou isso para sua mãe? Você não contou? E elas, Uhum. não, eu guardei E isso que ali. dor, né? Que dor, né? De anos guardando sozinha. E vai acabar repetindo, né? Porque quem é abusado acaba assumindo para si os sentimentos do abusador, o ato abusivo, acaba se tornando um autoabusador tendo uma compulsão à repetição do abuso, vai se permitir Uhum. relações abusivas, chefes abusivos, relacionamentos tóxicos, maridos, namorados, ou até mesmo relações com os pais que vão se tornar abusivas, e vai repetir enquanto não elabora, enquanto não trata daquela ferida fundamental na estima, na identidade, que é aquela violência sexual. Então, é um tema fundamental e proteger as crianças disso, estimulando o diálogo e o cuidado é extremamente importante. E aí, assim, voltando numa coisa que a gente falou lá no início e que serve para o caso do diálogo para prevenção ao suicídio, para prevenção ao uso de drogas, né? As nossas famílias precisam suportar o erro, a discussão, o feio, né? Essa história de que a família tem que ser um lugar onde tudo é perfeitinho, ou um lugar que tudo que não é perfeito não pode ser dito, Uhum, é isso que adoece as pessoas, e é isso que expõe os adolescentes, porque eles ficam muito sozinhos quando eles veem, quando uhum, eles se sentem, né? Eu gosto muito de um exemplo, também está numa crônica do livro, que é sobre a organização, né?
Os japoneses são os organizadores do mundo, né? Eles que inventaram essa coisa do pessoal que organiza casa, as técnicas de organização, aí tem aqueles programas dos organizadores profissionais, e os adolescentes japoneses são os que mais se matam. Quer dizer, adolescentes são seres desorganizados, né? Desmanchou tudo para fazer de novo. É desorganizado. Se eu olho em volta e o meu em volta não aceita a desordem, e o meu em volta não aceita a minha violência, o meu em volta não me aceita a minha sexualidade, aí a criança se sente tão desencaixada, e ela fala, então eu que sou errado, e se deprime, e pode se matar, e automutilação, né? Todas essas coisas que vêm das famílias, das pessoas que não aceitam as nossas sombras, os nossos lados escuros, né? Então, uma família, por exemplo, onde os erros podem ser ditos, onde os próprios pais se põem falíveis, pedem desculpa, dizem que não sabem, também autoriza os filhos a também não saberem, a também cometerem erros, a também pedirem ajuda em momentos extremos, né? É muito grandioso quando os pais apresentam para os filhos as próprias vulnerabilidades. Não como fragilidades desestruturantes, mas como a natureza humana imperfeita em crescimento e evolução. Quando sabe pedir desculpa, reconhecer erro, voltar atrás, aprender, demonstrar esse próprio movimento, o filho aprende a crescer, né, aceitando as suas próprias vulnerabilidades, lidando com a sua própria natureza de luz e sombra, porque vai ser isso que vai torná-lo uma pessoa inteira. É muito importante que as famílias trabalhem não para criar indivíduos perfeitos, mas para criar indivíduos inteiros. O indivíduo perfeito é uma idealização fantasiosa, como toda idealização, né? É algo impossível de ser alcançado, mas a pessoa inteira é aquela que pode acolher vulnerabilidade, pode acolher talentos, potência, pode acolher o vir a ser, o despertar, o crescer, o desenvolver, e pode aprender a nutrir o que é semente, a cultivar o que é broto, a usufruir do que é fruto, e acolher também o que é podridão, o que é dificuldade, o que é dor, transformar em adubo, né? E permitir que tudo isso seja um universo de nutrição interior, onde o crescimento acontece. Assim, é crise, né? É difícil, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita firmeza, tem que ter, às vezes, sangue de barata, né? Sim, Às vezes a gente tem que dar uma de doido também para pôr um limite nas coisas, mas se a crise for vivida, com o tempo ela vai acabar, né? E a gente vai passar de um ser dependente, que é a criança, para um ser autônomo, né? E acho que a relação com os pais, e eu acho que tem muitos pais que têm medo de deixar isso acontecer, porque tem que ter uma autorização para o filho crescer, né? Aquele tapinha que a gente dá na bunda do neném e fala, vai, vai, né? Acho que tem que ter sim. uma autorização para crescer. E tem pais que têm medo de, com isso, perder o amor. Mas eu não acho que é a perda do amor, né? É só um outro tipo de amor, né? Aquele amor, primeiro, de dependência, passa a ser um amor muito mais belo. Para mim, passa assim daquela paixão de início de namoro, né? De dependência, de apego, para o amor maduro de reciprocidade. Então, a proximidade que você vai ter do seu filho é aquela que você dá, né? A confiança que seu filho vai te dar é aquela que você também deposita nele. Quer dizer, a adolescência não é aborrecência. A adolescência é a hora da verdade. É a hora em que a relação vai ser reciprocidade, que você vai colher o que plantar com seu filho. Não vai ser mais garantido por uma paixão platônica infantil, É. né? E é a hora também de preparar a asa para o voo de independência, né? Então, saber também, assim, tão importante quanto definir raízes e aprender a ofertar asas, né? Vai chegar um tempo que aquele filho vai se despedir dos pais, que ele vai para a sua própria vida, que ele vai para o seu próprio caminho, que ele vai para a sua própria história e vai precisar de respeito com a sua própria trajetória, com o seu próprio direito a fazer escolhas, a definir, né, a própria profissão, a definir o próprio namoro, a própria escolha afetiva, a definir aonde vai, que faz, de que forma se comporta, a ter suas ideias políticas, sociais, econômicas, afetivas, o preparar
o voo do filho é tão importante quanto o da raiz. E aí, esse amor maduro que você está falando, né, esse amor que os gregos chamavam de filia, né, não é o amor porneia, que é o amor pornográfico de consumo, de eu te consumo e te destruo, não é o amor erótico, de eu te desejo, é o amor filia, é o amor de dignidade, de igualdade, de potencialidade, de crescer, de permitir que aquilo que é o potencial do outro, a capacidade se desenvolva. E aí tem uma fantasia de alguns pais que se estimular essa independência, perde vínculo. Na verdade, quanto mais estimula os filhos a essa competência de autonomia, mais fortes os vínculos ficam. Amadurece o vínculo, né? Porque vínculo de dependência, de carência afetiva, de codependência, não é vínculo real, Uhum. é amarra, é algema. E esse aí, né, da amarra, ele traz sempre aquele ressentimento subterrâneo, né? É. Porque o filho, em algum lugar, ele sente que a vida dele não está podendo ir. E ele vai ficando amargurado e ressentido. Aí vem aquelas violências contra os pais, né? Cometendo a criança, né? E depois se volta contra os pais. Você não me deixou crescer, você não me permitiu, e não toma aquela autonomia de construir e se autorizar a ir para a própria vida. Então é um Eu, desafio. Não é fácil eu ser acho que é um pai. exercício. Não, não é. E tem um exercício bem bom, assim. Primeiro, de humildade para a gente, que é pai, que a gente quer ter a resposta e a gente quer ter certeza que a nossa resposta é a certa. Uhum. Então, eu acho que entre todas as dúvidas que aparecem, um bom exercício é a gente devolver a pergunta, né? Uhum. Então, assim, não é a gente ter a resposta para dar para os filhos, é assim, mas você acha que eu vou fazer Enem para isso ou para aquilo? Bom, o que você acha que combina mais com você? O que você já pensou sobre isso? Acho que nós, pais de adolescentes, assim, nós não somos mais os fornecedores de respostas. Uhum. Nós somos as pessoas que ajudam a pensar, a elaborar as perguntas, Uhum. né? Mas a gente tem que devolver a pergunta para eles e acreditar que eles sabem melhor a resposta sobre eles próprios do que a gente. Isso é É. difícil, tá? Mesmo que Eu, não eu, eu tô saibam, sempre sendo acusada aqui em casa de você acha que sabe tudo. Então, isso é muito difícil. A gente tem que ter humildade para saber que e sobre eles. mesmo que não saiba, eles têm o direito de aprender a pensar, e nesse exercício de aprender a pensar, também de errar. Assim como todos nós, de cair e levantar, de aprender com erro e acerto, de amadurecer, de voltar atrás, de mudar a ideia, né? Por isso que esse exercício do pensar é muito mais importante do que a resposta, porque é a pergunta que move o mundo, né? Não é a resposta. A resposta Uhum. é a minha experiência, o meu olhar e o meu ponto de vista. E um ponto de vista, ele é a vista de um ponto, né? É a vista da minha perspectiva. Os filhos vão vir com outra perspectiva, com outro lugar em que percebem a realidade. Engraçado que a gente falou de um tanto de coisa, Andrei, e parece que em várias delas o que ficou é muito a liberdade do erro, né? Sim. Nunca o erro por a gente estar indiferente, por a gente se retirar, por a gente se ausentar da vida dos filhos. Mas de permitir o erro nosso e deles, mas estamos ali junto, tá, gente? Tentando, Uhum. né? A liberdade, eu diria a liberdade do erro, a grandeza do diálogo, da presença, do exemplo, a conexão, né, que ensina, que respeita esse movimento, mas a liberdade para experimentar, para crescer, isso é extremamente importante. Sabe, Érica, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu e meus amiguinhos, os colegas, né, de colégio, resolvemos experimentar maconha. E naquela época nós começamos a fumar recreativamente, naquela brincadeira aparentemente inocente. E o meu pai e minha mãe, sempre vigilantes e atentos, perceberam. Na minha fantasia, quando meu pai percebesse isso, ele iria acabar com a minha raça de todas as maneiras. Sabe o que meu pai fez? Meu pai chamou a mim e uma amiga, porque ele pegou a gente no momento que a gente estava saindo, nos sentou na frente da minha mãe e dele, sentou, olhou nos meus olhos e falou comigo: meu filho, o que vocês estão fazendo? E conversou conosco a respeito daquilo, do impacto, da importância, mas de uma forma tão centrada e ao mesmo tempo tão acolhedora com aquele nosso processo, que eu lembro que quando nós saímos dali, nós olhamos um para o outro com uma vergonha e nós falamos assim: o que nós estamos fazendo? Para que nós estamos experimentando? Com tanta informação que nós temos, com tanta coisa, e nunca mais nós precisamos daquilo. Naquele dia mesmo, que a gente tinha inclusive planejado usar, foram poucas vezes,
né, que é o que aquele grupinho de amigos usou, mas naquele dia a gente estava na expectativa de também fazer isso e ficar rindo igual idiotas, olhando um para o outro. A gente olhou e sentiu. E eu lembro até hoje isso como uma experiência muito forte, muito estruturante para mim, porque eu lembro do olhar amoroso do meu pai, era como se ele dissesse assim: meu filho, o que você está fazendo com meu filho? O que vocês estão buscando nisso que vocês não têm, que outro caminho não possam dar a vocês? E aquele acolhimento daquele erro, daquele movimento nosso ali naquele momento foi extremamente estruturante para a gente e sedimentou um movimento de crescimento muito importante numa fase de adolescência que a gente não sabia e nem tinha maturidade para entender a implicação do que aquilo poderia representar, né? Você vê que ele não fez acusação, não fez condenação, não entregou para vocês a leitura dele dos fatos. É, Ele fez vocês pensarem sobre qual era a escolha de vocês. Né? exatamente. Uma pessoa falou aqui, a maiêutica sempre funciona. A maiêutica, que era aquela técnica do Sócrates, né, de perguntar para a gente chegar na nossa sabedoria. Talvez Exatamente. seja isso o que a gente tem que treinar com o adolescente, né? A gente não pode impor mais, né? A É gente isso. precisa que eles tirem de dentro da gente um pouco da sabedoria deles. E aí também é hora da gente confiar no amor que a gente deu na infância, né? No sentimento de valor, no olhar, que vai ser ferramenta para eles darem conta de atravessar, né? É isso. André, eu não sei se o nosso tempo já foi demais, nós estamos com 1h13 de live, a gente tinha planejado 1 hora, acho que a gente dá o Não, recado do beleza. livro de novo? Como? Do Será que a livro, gente né? dá de novo o recado do livro, da fraternidade? Sim, vamos falar sim. Então tá, gente, esse encontro aqui, que foi um prazer para a gente, né? A gente podia ficar aqui proseando toda a vida, foi um pretexto, né, para a gente, para uma iniciativa que é a venda do meu livro Sanguínea, em benefício da Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos mostrar nossa blusa bonita de novo. Deixa eu Olha, arredar para trás. Né, o André é diretor da Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição humanitária que ajuda milhares de pessoas no Brasil e na África, e toda a venda do livro, a partir de hoje até sexta, está sendo revertida em benefício da fraternidade, a gente tentando aí fazer nossos pequenos laços para é, ajudar um mundo melhor para os nossos adolescentes. é isso mesmo. E, inclusive, engajar os adolescentes nessa causa é uma das iniciativas maravilhosas. Grupos de jovens, botar os adolescentes para fazer iniciativas que angariem fundos, apaixonarem os adolescentes Voluntariado, né? pelo voluntariado, pelo serviço, pela criatividade, é uma das grandes coisas que os pais podem fazer, né, pelos Uhum. adolescentes. Também, claro, dando o exemplo, eles mesmos se engajando dentro dessa temática. Então, quem quiser conhecer a Fraternidade Sem Fronteiras, por favor, entre no site fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá tem todos os projetos, você pode saber como apoiar, como apadrinhar, como participar de caravana, logo depois que o coronavírus permitir a gente voltar a viajar, né? Todo mês a gente tinha caravana para a África, para algum projeto aqui dentro do Brasil. Então tem tudo isso lá no site, conheça, se voluntarie, faça parte, se engaje, né? Vamos construir aí esse universo mais fraterno. Eu te agradeço muito, Érica, essa iniciativa, essa doação ao Pomar, como é que chama? Pomar? Pomar de Ideias. Pomar de Ideias, Pomar de Ideias Editora. Uhum. né, a generosidade de ceder o recurso desse livro para a fraternidade. É assim que a gente vai somando e crescendo, né? Então, foi uma alegria Andrei, nessa live. eu que agradeço, muito obrada, um prazer conversar com você, né? E a gente está se sentindo tão solitário nessa pandemia, né? Assim, quando a gente se engaja em alguma coisa, É, eu acho que a gente se sente menos só, menos desamparado também, né? Faz bem para a gente, faz bem para todo mundo, né? vai preenchendo nosso vazio interior, né? Vai ajudando a dar sentido e significado para uma causa útil e uma coisa boa, alivia a ansiedade. Então, tem muito trabalho. Fraternidade Sem Fronteiras, o que não falta é serviço. Andrei, super obrigada, tá? Tomara que a Obrigado. gente se encontre de novo e repita isso aí. Vai ser uma alegria, quando quiser. Obrigada, um beijo para você, gente, um beijo para todo mundo que acompanhou a gente, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau.